Deus seja louvado. Então a nossa palavra de hoje está aqui em Gênesis capítulo 12. Você que está nos acompanhando aqui no nosso templo, e você que está aqui também através dessa gravação, tá certo? Gênesis capítulo 28. Resultados e processos. Qual dos dois nós estamos amando mais, nos apegando mais, né? Nós vamos aqui no capítulo 28 de Gênesis, versículo 12, adentrar um pouco a respeito disso. Então, no verso 12 está escrito assim, você que vai acompanhar aí, Gênesis 28, 12, diz assim: E sonhou, eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o oriente, para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Verso 15: Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertando Jacó do sono, disse: Na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Diga glória a Deus. Então, preste bastante atenção, nós vamos entender aqui algumas coisas muito importantes a respeito de resultados ou recompensas e processos. Diga comigo: resultados e processos. Diga mais uma vez, diga resultados e processos. Então, Jacó, ele está saindo da casa de seus pais. Olha só a situação em que Jacó se encontra. Ele está saindo da casa de seu pai Isaque, porque nós sabemos muito bem a história que aconteceu entre ele e seu irmão Esaú. Houve um conflito entre os dois. Jacó ali tentou roubar a bênção da primogenitura de Esaú através do prato de lentilhas, e por conta disso gerou-se um desconforto, um conflito dentro daquela casa. E claro, nós sabemos muito bem que o que Jacó ele vai fazer? Ele vai ter que fugir de casa. Por quê? Porque se ele não fugisse, haveria de acontecer ali uma tragédia, alguma coisa que poderia causar ali até destruição dentro daquela casa. Então ele sai da casa de seu pai, e no trajeto, no caminho, enquanto ele está indo em direção à casa do seu tio, a Bíblia diz que ele então vai dormir no caminho. E nesse dormir, ele deita-se ali no deserto, põe sua cabeça sobre o travesseiro, e ali a Bíblia diz que ele dorme. E quando ele dorme, ele sonha, ele vai ter um sonho. Olha só, preste bastante atenção nisso. Ele vai ter um sonho. E nesse sonho que Jacó teve, ele viu uma escada vinda do céu que tocava a terra. E os anjos de Deus ali passeavam, subiam e desciam. Interessante é você perceber que ele mesmo vai ter o entendimento que Deus estava ali naquele ambiente, naquela situação. Deus estava se revelando para Jacó.
naquela situação. E aí, quando ele percebe que era Deus, ele mesmo vai dizer: Deus está nesse lugar, e eu não sabia. Mas qual é a parte que eu quero focar aqui bastante para você entender? É que Jacó vai ter um sonho, diga um sonho. Então, entre esse processo de resultado e recompensa, o processo que você passa é como sonhar. Então, é lindo sonhar. Você vai nas nuvens e volta em fração de segundos, não é verdade? Um sonho é assim. Você sonha com o seu par perfeito, você sonha com a sua cara metade, você sonha com a sua família toda na presença de Deus, servindo ao Senhor. Você sonha, de repente, curado de uma enfermidade. Você sonha com aquela casa tão sonhada, aquela mobília que você tanto gostaria. Você sonha. Então, o sonho é algo bonito, é algo lindo, é algo maravilhoso. Em fração de segundos você vive uma história inteira. Só que a questão é você entender que todo sonho, por mais lindo que ele seja, você precisa entender que o fato de você ter uma visão a respeito de algo no teu futuro, a respeito de uma área da sua vida, não quer dizer que aquilo já vem pronto. Não quer dizer que aquilo já vem pronto. O fato de ser um sonho não quer dizer que já está pronto e acabado. E o que eu quero dizer com isso? Que Deus, quando ele se revela para Jacó em sonho, quer dizer que Deus, o próprio Pai, ele nos faz sonhar com uma vida melhor, ele nos faz sonhar e coloca expectativas dentro do nosso coração acerca de dias melhores. Mas você precisa entender que o sonho em si, ele não vem pronto, acabado, no embrulho, está aqui, já feito. Ele precisa ser conquistado. Então, quando Deus está dando um sonho para Jacó e que ele acorda do sonho, tem uma hora que você precisa despertar, você precisa acordar, você precisa ter aquele chacoalhar na tua fé e dizer assim: não, tudo bem, Deus falou comigo, Deus me mostrou na palavra, Deus me fez sonhar. Mas entenda uma coisa: existe um momento em que Deus espera que você se levante, que você lance mão em atitude, em ação, para que isso que Deus te deu como uma revelação na palavra, que Deus te deu como um sonho a ser realizado, algo a ser vivido, ele precisa ser lutado, conquistado, alcançado. Diga lutado, conquistado, alcançado. Então ele precisa ser alcançado. Coloque isso no seu coração. Por que é importante? Porque as pessoas, elas acabam amando mais o resultado do que o processo. E isso faz muitas pessoas abandonarem os seus sonhos. Fazem muitas pessoas abandonarem, porque elas esquecem que o processo é a ponte que tem a levá-las até a realização. Diga comigo: o processo. Você que está em casa também, diga: o processo é a ponte que tem a me levar à realização. Só que muitas pessoas desprezam o processo. Tem muitas pessoas que desprezam, que desconsideram a importância que o processo tem. E por conta disso, elas acabam perdendo a oportunidade de viver a realização. Por quê, pastor? Porque elas desprezam simplesmente
desconsideram ou têm a levar de qualquer jeito o processo. Quantos processos Deus vai permitir que nós venhamos a passar nessa vida? Porque nem todos querem enfrentar o que o sonho exige para se tornar realidade. Vou repetir. Nem todos querem enfrentar o que o sonho exige para se tornar realidade. Nem todos querem enfrentar. Porque o que as pessoas, quando elas estão vivendo um processo na sua vida para chegar à realização de algo, elas são levadas a andar e olhar as circunstâncias do momento. O que elas estão passando no momento é onde elas têm a colocar o seu foco. E muitos, por conta disso, têm a desprezar o processo, se cansam, não entendem que Deus não nos chamou para andar por vista, Ele nos chamou para andar pela fé. E andar pela fé, muitas vezes, é você desconsiderar as circunstâncias aparentes, porque caso contrário, elas podem levar você a desprezar o processo. Diga comigo, as circunstâncias aparentes podem me levar a desprezar o processo, abrir mão do processo que eu preciso passar até a realização do meu sonho. Então, você precisa atentar sobre isso. Quem não ama os processos não está preparado para os resultados. Vou repetir. Quem não ama os processos não está preparado para os resultados. Pois quem não enfrenta os processos, os resultados nunca vão chegar. Jacó está enfrentando um processo. E qual é o processo que ele está enfrentando? Simplesmente, ele teve que perder todo o seu direito de herança e sair da casa de seu pai para recomeçar do zero. O que é isso? Um processo. Então ele perde todo o direito que ele tinha. Quando ele sai, a própria Bíblia relata que ele sai de casa e quando ele está no caminho, ele não tem nenhum travesseiro para se deitar. Ele não leva gado, ele não leva ovelha, ele não leva boi. E o pai dele tinha tudo isso, mas ele não pôde levar nada. Ele perde todo o seu direito de herança. E ele vai entrar num processo com Deus. E esse processo vai capacitar Jacó para viver algo extraordinário na vida dele. Mas veja que ele precisou abrir mão de algo que poderia ser a vida dele, a história dele. Ele poderia construir uma história através daquela herança, mas ele vai perder tudo aquilo. E ele vai entrar num processo, e vai ser exatamente esse processo que vai levar Jacó a reconstruir a sua história. Então, por isso que eu disse que quem não ama os processos não está preparado para os resultados. Por quê, pastor? Pois quem não enfrenta os processos, os resultados nunca vão chegar. Jacó nunca iria ter 12 filhos que iriam se tornar as 12 tribos de Israel. Ele nunca ia deixar de ser Jacó para ser Israel, se ele não tivesse passado pelo processo do deserto, de ter tido aquele sonho. Quando ele teve um sonho, Deus se revela a ele e diz: ó, essa terra que você está deitado, eu vou dar ela para você e para os seus descendentes. E Deus vai falar para ele: ó, você vai voltar para essa terra. Por que Deus já não deu logo para ele? Por que ele vai precisar ir para a casa do seu tio Labão para depois ter que voltar para a terra de novo?
Por que Deus já não pegou e já não deu logo? Não, Jacó, vamos encurtar caminho aqui, macho velho. Fica logo aqui, porque tu já está na terra e eu já estou dizendo que vou te dar ela. Então fica logo aqui. Mas não, Deus vai dizer para ele, olha, quando você voltar, você vai viver um processo. Ele vai passar 20 anos na casa de seu futuro sogro, que seria Labão. Ele vai passar 20 anos lá. E quando ele volta, depois desses 20 anos, ele já tem vivido um processo que levou a ele a uma experiência, a uma maturidade, a um crescimento. Então, quando ele volta, Deus então vai entregar para ele a terra que prometeu. Por que Deus não entregou logo? Porque ele tinha que passar por aquele processo. Deus não podia privá-lo de passar por aquilo. Porque é justamente os processos que nos levam a amadurecer e crescer em sabedoria, para administrar tudo aquilo que Deus tem a nos dar como realização. São os processos. Então, ele teve que abrir mão disso. O próprio Jesus lá em Mateus, se você abrir lá em Mateus capítulo 10, o próprio Senhor Jesus vai falar algo muito importante a esse respeito. Olha só o que ele diz aqui, Mateus capítulo 10, verso 38. Se você tem aí a sua Bíblia em casa, abra também. Você que está aqui, abra também, Mateus capítulo 10. Ele diz assim, verso 38. Falando sobre o processo da vida do cristão, o que é necessário ele passar, o Senhor Jesus vai dizer: olha só, quem ama, verso 37, Mateus 10, 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E ele diz no verso seguinte, 38, e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Diga glória a Deus por isso. Diga glória a Deus. Amém? Então ele está dizendo, quem não ama, quem ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então ele está falando justamente sobre isso. Quem você está amando mais? Escute, preste atenção. Quem você está amando mais? Os processos ou a realização? A recompensa, o resultado. Qual dos dois você tem amado mais? Porque Jesus está dizendo que Ele que é o alvo, a nossa realização plena. Se você não amar mais a Ele do que as demais outras coisas, Ele diz, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz, processo. O que é a cruz? Processo é onde Deus te lapida, é onde Deus te transforma, é onde Deus te melhora, é onde Deus te santifica, é onde Deus abre a tua visão, é onde Deus faz você ser quem Ele realmente quer que você seja. É isso. Então a cruz é o processo que te santifica, que transforma você em alguém mais parecido com Jesus. Então se você abandona ela, você está abandonando o processo e vai ficar sem recompensa, vai ficar sem realização. Por quê? Porque a cruz é o processo. Então o deserto para Jacó era o processo. O deserto para Jacó era o processo que ele tinha que passar.
Então, quando você evita ter que passar pelo processo de Deus na sua vida, você está jogando fora tudo que você poderia obter no futuro como recompensa. Essa é a verdade. Esaú jogou fora o processo. Ele chega do campo, a Bíblia diz que ele está faminto, e por conta daquela fome, ele vai trocar a sua bênção, ele vai negociar a sua bênção por um prato de lentilhas. Então veja que você vai ver ao longo da Bíblia, pessoas que infelizmente, como o jovem rico, que quando Jesus propõe para ele o ministério, ele amou mais a recompensa, o que ele tinha no momento, do que o processo de ter que largar tudo e vir estar com Jesus, e que não ficaria sem recompensa, porque o próprio Jesus vai falar para Pedro mais à frente, que a recompensa de quem o houvesse seguido seria 100 vezes mais, e a vida eterna. 100 vezes mais em tudo que renunciou, e a vida eterna. Então imagina só, aquele jovem que já era rico, ele iria renunciar muita coisa, ia receber 100 vezes mais, mas perdeu, porque ele amou mais a recompensa do que o processo. Então Jesus está falando sobre isso. O deserto para Jacó representava o processo. As 12 tribos, o ser transformado de Jacó para Israel, a terra prometida seria a realização, a recompensa da renúncia, que no caso foi o deserto, que ele amou aquele momento, ele viveu aquele processo. Ele mesmo vai falar para Labão, quando ele está saindo da casa de Labão, que ele não quer deixá-lo sair, ele vai dizer: eu trabalhei durante esses 20 anos, de dia me castigava o sol, de noite me castigava o frio, não dava descanso aos meus olhos para defender o teu rebanho. Então ele passou 20 anos de processo, trabalhando, lutando, e agora Deus vai dar para ele a recompensa, porque ele constrói uma família, ele constrói rebanhos, e ele sai da casa de Labão abençoado, diferente de como ele saiu da casa de seu pai. Mas se lá atrás ele tivesse rejeitado o processo de Deus, ele estaria vivendo isso? Não. Então muitos estão deixando de viver coisas maravilhosas com Deus, porque estão rejeitando, não estão amando o processo, estão até vivendo, mas estão reclamando, estão murmurando, pragueja, acha ruim, reclama. E aí Deus vê tudo isso. Quando a pessoa não está amando o processo, ela fica amarga, ela murmura, ela reclama, ela se maldiz, ela fica inconstante em tudo que ela faz. Ela vai para a igreja no dia que dá certo, ela ora no dia que dá certo, ela busca a Deus no dia que dá certo, ela jejua no dia que dá, ela dizima quando dá, quando não dá também não dizima, oferta, misericórdia. Ela começa a levar as coisas de uma forma desleixada, porque ela não está amando o processo, e nem percebe a pessoa que ela está comprometendo a sua recompensa quando ela faz isso. Está comprometendo, porque ela está com medo de pagar o preço. Escute uma coisa que eu vou lhe dizer, guarde isso, não esqueça, você que está aqui também. Quem tem medo de perder não está preparado para ganhar. Vou repetir: quem tem medo de perder não está preparado para ganhar. Jesus disse: quem perder a sua vida vai ganhar. Quem perder por amor de mim, ou seja, quem renunciar, quem decidir, mesmo em meio a um mundo de pecados e de tentações, viver uma vida santa, está perdendo a sua vida para a carne, mas vai ganhar para a vida eterna, vai ganhar para a eternidade, vai ganhar, porque Deus recompensa a obediência com bênçãos nessa terra. Se você não sabe, Deus recompensa a obediência com bênçãos terrenas, materiais também. Porém, tem pessoas que têm medo de perder. O jovem rico teve medo de perder, e por isso
ele deixou de ganhar, porque quem tem medo de perder não está preparado para ganhar. Essa é a verdade. E tem pessoas que não estão amando o processo, não estão amando, escute isso, porque talvez você seja uma dessas pessoas que não está amando o processo, e às vezes ele é árduo, às vezes ele é desafiador e amargo. Como amar algo que é amargo? Como amar algo que é difícil? Como amar algo que é desafiador? Jesus, ele amou a cruz, porque ele sabia que através dela haveria a recompensa da salvação para toda a humanidade. Por isso que ele abraçou a sua cruz, ele teve a enfrentar a agonia da cruz, tendo em vista a recompensa que viria após ela. Jesus teve a abraçar a sua cruz, ele enfrentou a agonia da cruz, porque os olhos dele não estavam na agonia nem do martírio que a cruz lhe causaria, mas na recompensa que ela haveria de promover para todo aquele que o aceitasse, cresce em seu nome, seria salvo. Então ele viu além da cruz. Amar o processo é ver além das dificuldades. Amar o processo é ver além da dor. Quando Jacó está voltando para a casa do seu irmão, que ele trava aquela luta com o anjo, e o anjo fere a juntura de sua coxa, e naquele momento ele sente a dor de ter sido quebrado o tendão da sua coxa, mas ele não larga o anjo enquanto este não o abençoou. Então veja que ele amou aquele processo, ele enfrentou a dor de ter sido machucado, porque ele estava vendo além da dor. Então a única maneira de você conseguir amar o processo, que vai ser como a ponte que vai te levar à recompensa, é você conseguindo enxergar além das dificuldades. Então enxergue, faça como Jesus enxergou além da cruz. Se ele fosse olhar só para a dor da cruz, ele teria desistido lá no Getsemane. Lá no Getsemane ele teria dito: Pai, passa de mim esse cálice, passa para outro, eu não vou mais. Ele teria desistido ali, mas ele viu além da dor, ele viu além da cruz, ele viu além das dificuldades. Ele viu além. E nós precisamos ter essa visão de que o processo às vezes vai exigir que venhamos a abrir mão de algumas coisas que são confortáveis para nós. Vou repetir, o processo às vezes vai nos levar a ter que abrir mão de algumas coisas que são confortáveis para nós. Jesus teve de nascer numa manjedoura, sendo filho de Deus. Existe coisa mais desconfortável? Ele teve que abrir mão do conforto. Moisés, a palavra de Deus diz no livro de Hebreus, que ele abriu mão de ser chamado filho da filha de Faraó, dos confortos do palácio do Egito, por conta do martírio de Cristo, que ele tinha em vista uma recompensa muito maior. Então será que você está conseguindo assim também abrir mão de algo que é confortável para você agora, amando a recompensa que virá por esse processo que você vai ter que passar? Eu tive que abrir mão de algumas coisas nessa vida para poder provar de algumas recompensas, para poder estar aqui hoje pastoreando a casa de Deus, o rebanho de Deus. Eu tive que passar por alguns processos de renúncia, de abrir mão, e faz parte da vida de todas as pessoas. Não adianta você querer fugir disso. Abraão teve que abrir mão do aconchego da casa de seus pais para conquistar a tão sonhada terra prometida e a promessa de ser pai de multidões. Ele teve que abrir mão.
Ele teve que correr o risco de perder o que ele já tinha conquistado na terra de Ur dos Caldeus, as terras que ele já tinha lá, está ao lado da família. Ele teve que perder aquilo. Por isso que eu disse que quem tem medo de perder, não está preparado para ganhar, porque Abraão vai ter que abrir mão, vai ter que perder algumas coisas para poder alcançar uma descendência numerosa como as estrelas dos céus e a terra prometida. Ele teve que abrir mão. Davi teve que abrir mão da própria segurança para defender a honra de Israel e vencer o gigante. E Deus viu aquilo e disse: tudo bem, você defendeu a honra desse povo, agora você vai ser rei deles. Você vai reinar sobre eles. Recompensa. Mas veja que ele teve que abrir mão da própria vida, porque ele foi correndo o risco da própria vida, de ser morto por aquele grandalhão, mas ele teve fé que o Deus de Israel seria com ele. Então Deus disse: muito bem, você amou o processo, você não teve medo de perder, agora você vai ganhar. Ele vai se tornar soldado do exército de Saul, ele vai se tornar um homem honrado, isento de impostos com toda a sua família, porque ele não teve medo de perder, e ele viveu o processo, porque agora ele vai morar no palácio de Saul. Saul tenta matá-lo, Saul persegue, mas mesmo assim ele está vivendo o processo, e ele vai se tornar o rei de Israel. Então ele viu além do gigante, ele viu além da perseguição de Saul, ele viu além. Então você precisa pedir a Deus para te capacitar a enxergar além desse deserto, além dessa dificuldade. É isso. Ana abriu mão de seu filho para Deus abrir a sua madre. Vou repetir. Ana abriu mão de seu filho para que Deus pudesse abrir a sua madre e lhe dar mais 5 filhos. Ao todo ela teve 6. Então ela teve que abrir mão do primeiro. Senhor, é teu. Se o Senhor abrir a minha madre, eu dou ele para ti. Deus abriu a madre dela e ela abriu mão de Samuel. Então o processo, amar o processo é isso, é não ter medo de perder. Porque Deus vai e tirou a vergonha dela e lhe deu mais 5 filhos. Lhe deu mais 5 filhos. Você está entendendo isso? Que o Espírito Santo está lhe falando nessa manhã, é muito importante. Provérbios capítulo 27, abra lá por favor. Agora é Provérbios, você está em Mateus. Então Davi, ele amou o processo. E o que é amar o processo? É você abrir mão, é você renunciar, é você não ser aquela pessoa que até está vivendo o processo, mas reclama que dá dó. Vai, mas é os empurrões, vai trabalhar, misericórdia. Reclama do patrão, reclama dos colegas de trabalho, reclama do salário. Não quer viver o processo com amor. E aqui em Provérbios capítulo 27, verso 18, diz assim: o que trata da figueira comerá do seu fruto, e o que cuida do seu senhor será honrado. Eu vou repetir: o que trata da figueira fruto, e o que cuida do seu senhor será honrado. Esse versículo aí, ele fala algo muito poderoso. Obrigado, Deus abençoe. Tratar da figueira é você cuidar de coisas que Deus vai confiando a você ao longo da sua trajetória. Talvez seja seu filho, que hoje te dá trabalho, mas ele é seu filho, é sua herança, é sua recompensa. Cuide dele e você vai colher o fruto de dedicar esse cuidado a ele. É o seu marido que de repente ainda não é convertido.
ainda não teve um encontro com o Senhor, e você diz assim: ah, pastor, eu lavei foi as minhas mãos, e você trata de qualquer jeito, não faz um almoço que preste, lava quando quer, passa quando quer, arruma a casa quando quer, e você faz de tudo para ele ter motivo para desgostar de você. Se não está cuidando da sua figueira, como é que você quer comer do fruto se você não cuida? Você quer ser promovido pelo teu patrão, quer receber um aumento dele, mas você chega atrasado, você reclama de tudo, você faz o trabalho mal feito na empresa, e você quer ser recompensado lá dentro, você não está cuidando da figueira. Não está cuidando da figueira. Como é que quer comer do fruto se não cuida da figueira? É a sua esposa, você maltrata ela, você fala palavras duras com ela, e aí, de repente, ela te despreza, está com raiva de ti. É a sua figueira. Você não está cuidando dessa figueira? Como é que você vai comer do fruto? Você está me entendendo? Isso é o processo. Salomão está dizendo: o que trata da figueira comerá do seu fruto. Amar o processo é como cuidar de uma figueira. O fruto é a resposta que ela te dá. Então Jesus, na hora em que seus discípulos, ele mais precisou, os seus discípulos deram no pé. Quando Jesus ressuscita, o que é que ele faz? Ele volta para lá e diz para eles: paz seja convosco. Jesus passou segurança para eles, passou força para eles. Por isso que eles criaram coragem, a partir daquele dia se levantaram e foram propagar o evangelho com poder. Por quê? Porque Jesus não os desencorajou pelo fato deles o terem abandonado na hora que ele mais precisou. Eles estavam enfraquecidos já, eles já estavam abatidos. Se Jesus fosse falar algo ali para terminar de esmagar a cana, eles não iam ter força nem encorajamento para cumprir a grande comissão. Então tem pessoas que estão à sua volta, que estão machucadas, que estão feridas, e você contribui para machucar ainda mais, e você quer uma resposta daquela pessoa, você quer que ela mude, mas você está maltratando a figueira. Como é que ela pode te dar o fruto? O fruto é a resposta da figueira ter sido cuidada. Então morda a sua língua antes de ficar maldizendo o processo. Morda a sua língua. Sim, morda a sua língua. Pense 2 vezes ou mais antes de você ficar praguejando: ah, não sei como é que pode estar acontecendo comigo, eu não sei como é que pode a pessoa ter que passar por isso, e fica maldizendo, fica reclamando. Morda a língua antes de falar, ainda que seja um tio ou uma vírgula do processo de Deus na sua vida. Por que